Mostra-nos o Pai. Revela-nos o Pai. Abra os nossos olhos nessa noite para conhecermos realidades que ainda não tínhamos visto. Abra os nossos olhos para experimentarmos realidades que não tínhamos conhecido anteriormente. Abra os nossos olhos para compreendermos que tudo aquilo que não é Cristo, mas de alguma forma foi edificada sobre nós, a partir de agora, estas estruturas, estes rudimentos, entram em processo de desconstrução. Nós declaramos que a revelação do Teu Filho jorre nesse lugar, porque só Você, Senhor, pode revelar o Pai. E por isso que nós repreendemos toda a distração desse ambiente, todo o ruído na Tua comunicação, e declaramos que por meio do Teu Espírito, o Senhor derrube as escamas dos nossos olhos, os véus que limitavam o nosso entendimento. Que de dentro para fora, que nós vivamos uma noite preciosa de desconstrução. Porque nós não somos um povo que tem prazer em te ver construindo apenas a partir das nossas próprias expectativas. Nós submetemos as nossas expectativas ao Teu senhorio nessa noite. Porque declaramos que essa é uma noite de profundos fundamentos. E também uma noite de profunda desconstrução. Abra os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, porque eu declaro que os filhos que nunca Te ouviram e nem Te viram, recebam revelação nessa noite, por meio de quem Tu és. Essa noite não é uma noite de conhecimento, essa noite não é uma noite de estudo, essa é uma noite de fundamentação. E eu declaro, Espírito Santo, encha esse lugar da revelação do Pai. Que toda a orfandade que ainda gritava no nosso interior, desde os meus irmãos que estão aqui hoje, aos que estão em casa acompanhando pelo YouTube, eu oro para que o Senhor visite os meus irmãos que acompanham de forma online. Porque eu declaro a quebra de ruídos dentro do seu lar e dentro da sua casa. Porque eu declaro que a graça que flui desse lugar acessa os lares de Itabuna. Porque a Tua revelação nesse ambiente não é apenas para essa família, Pai. Então, na medida que os nossos olhos se abrem, abra também o nosso entendimento quanto à responsabilidade que essa casa passa a ter aqui nessa cidade. Diante dos Teus filhos, dos Teus ministros, nós declaramos um tempo de clareza nos olhos. Como a igreja da Ásia que precisou comprar colírio para ver, nós queremos declarar colírio sobre os nossos olhos. Nós queremos declarar que as escamas sobre os Teus olhos caem ao chão, para que nós recebamos de Ti nessa noite, com clareza, com verdade e no Espírito. Amém e amém. Queridos, hoje nós tivemos um dia bem intenso e vimos o Senhor construir muitas coisas aqui nessa região. E nós temos a convicção de que tudo que o nosso Pai está construindo não diz respeito meramente a uma casa ou a um conjunto pequeno de pessoas. Toda vez que o Senhor abre os nossos olhos para compreendermos realidades e identidades eternas, Deus está estabelecendo e fundamentando algo sobre uma região. E eu quero declarar que o espírito de paternidade que repousa sobre essa casa abrace Itabuna e a Costa do Cacau. Porque nós não estamos aqui com alguém que está em festa, celebrando a presença do Pai e daqui a pouco vamos embora.
Nós estamos aqui com uma santa responsabilidade de compreender. O nosso Pai está construindo uma verdade no Espírito. E nessa noite, inúmeras frustrações a respeito das nossas crises de identidade precisam ser deixadas aqui. Inúmeros ruídos que impediam de acessarmos em plenitude o que o Pai estava comunicando precisam ficar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Essa é a minha última contribuição nessa conferência. E eu me sinto com uma responsabilidade que de fato me enche de temor em trazer essa mensagem a vocês. Porque nós reconhecemos que o que o Senhor está construindo precisa reverberar sobre todo o ambiente em que administramos. Gálatas 4, versículo 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, repita comigo, plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção. Repita comigo, adoção. A adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Então Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo e nem servo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um fundamento muito importante das Escrituras quanto a esse tema. Eu sei que recentemente nessa casa vocês tiveram uma conferência juntamente com o pastor Emerson, uma conferência que falava sobre o novo pacto. Quantos estavam aqui? Legal. Quantos aqui se lembram dessa conferência? Vocês receberam recentemente esse assunto. E a nossa expectativa quanto à conferência Novo Pacto não é que você saia dela memorizando as realidades que foram compartilhadas. Até porque o Senhor ensinou isso como um símbolo profético, mas Ele já ensinava isso desde a liderança de Moisés ao povo de Israel. Quando Ele dizia a Moisés, quando vocês forem pelo caminho, falem das minhas leis. Quando vocês entrarem em casa, falem das minhas leis. Quando vocês olharem para o batente da porta, que lá esteja estabelecidas as minhas leis. Para que os filhos de vocês consigam inculcar essa verdade. E então prossigam nela. Naturalmente dizendo, nós não temos uma expectativa para que você saia daqui nessa noite compreendendo tudo naturalmente. Você vai ter muito tempo de estudar, de ouvir mais sobre isso. E daqui a um tempo até mesmo ministrar ao coração da igreja sobre isso. A verdade é que Deus primeiro constrói vida em nós, para depois emanar vida através de nós. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês firmassem um compromisso comigo aqui, é que vocês não terão pressa quanto a esse assunto. Vocês terão fome e sede, mas não terão pressa. Pastor, mas Deus tem pressa em fazer. Querido, pressa é defeito de quem está atrasado. Você já esteve atrasado alguma vez? Direto? E quando a gente está atrasado, a gente começa a andar em pressa. Porque nós estamos atrasados. Agora entenda que na eternidade Deus tem um tempo estabelecido e um modo de fazer. E essa casa e a sua família não está atrasada na realidade que o Senhor está estabelecendo aqui. Então, pastores, pais dessa casa, não tenham pressa. Não tenham pressa. Porque o que o Senhor está construindo aqui no Espírito
precisa primeiro reverberar em vida dentro de nós. Para que depois de tornar vida em nós, nós possamos ver Deus fluindo para toda essa cidade e região, aquilo que Ele está derramando e selando aqui entre vocês. Nós temos um combinado nisso, amém? Porque a pior coisa é quando começamos a falar de algo que ainda não se tornou vida em nós. A pior coisa é ouvirmos algo e de repente começarmos a ensinar, a falar, quando ainda não demos tempo do Espírito Santo revelar isso a nós com clareza. O Evangelho do nosso Pai, o Evangelho do Reino do nosso Pai, não é de forma alguma a ilustração de uma boa mensagem de um bom pregador. Entenda isso. Nós não somos pregadores de uma mensagem. Nós somos edificadores de um reino familiar. E isso é muito diferente. Porque eu posso ser um bom pregador e um péssimo edificador. Eu posso ser um bom propagador da mensagem e um péssimo pai dentro de casa aos meus filhos. Eu posso ser um homem de Deus que serve tanto o reino, mas que descobre a minha esposa todos os dias. E nós precisamos sair daqui nessa noite compreendendo isso. Antes de Deus me enviar para uma cidade e para a região, Ele vai me empurrar de volta para a sua casa. Ele vai te devolver a tua esposa, ao teu marido e aos teus filhos. Pastor, mas parece que vai demorar tanto se for esse o caminho. Eu repito, o seu pai não está com pressa. Você já imaginou Jesus andando aos 12 anos, aos 15 anos, aos 17 anos, aos 20 anos, aos 25 anos, e enquanto andava sobre as ruas de Israel, ele via leprosos, mas não podia curá-los. Ele via enfermo, mas não podia curá-los. Ele ouvia falar de endemoniados, mas não há sequer um registro bíblico de Jesus fora do templo, iniciando algo a partir de si mesmo. E quando a mãe dele o surpreende, entre parênteses, surpreender Jesus, dizendo: filho, acabou o vinho. E ali não era mais Jesus respondendo. Era a realidade do Cristo que estava encapsulado dentro de Jesus, dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado o meu tempo. O pai esperou 30 anos para iniciar o ministério de Jesus, o seu filho eterno. E isso nos mostra com muita clareza que você não está diante de um pai apressado. Você não está diante de um pai desesperado. Você está diante de um pai que tem prazer em pegar uma marreta bem levinha de uns 11 quilos e ir derrubando paredes por paredes que foram sendo construídas ao longo da sua história, que estavam completamente desalinhadas ao desenho original dele. Porque Deus, como um bom arquiteto, o teu pai, como um bom arquiteto, tem uma planta exata arquitetônica para a sua vida. E de repente você chegou aqui nessa noite com tantas estruturas já postas, que quando o Espírito Santo olha para a planta e olha para a sua vida, ele percebe o quanto essas realidades estão desajustadas. Rafael, mas e agora? O que fazer com a parede que já está levantada? O que fazer com o fundamento que está posto no lugar errado? O que fazer com as falhas de percurso que me roubaram da minha verdadeira identidade? O que fazer com tudo isso? Um dia Jesus deu a receita do bolo para essa realidade, dizendo: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, e então me siga.
Negar a si mesmo é exatamente a mesma coisa do que morrer para si. Porque é impossível andar em vida se primeiro não fui transpassado pela morte na cruz. E é por isso que a palavra de Deus, ela é como uma espada penetrante de dois gumes. E quando essa espada entra em nós, ela faz a divisão da alma e do espírito. E por que Deus divide alma e espírito? Para manter a pureza daquilo que Ele está edificando. E é assim que as mesclas começam a cair. É assim que aquilo que não é Cristo começa a ser posto ao chão. Agora entenda, o Pai não pode construir sobre uma parede que já está posta num lugar equivocado. Ele não pode dar continuidade nessa obra, porque está desalinhada com a planta. E nem a prefeitura de Itabuna aprovaria essa planta, essa obra. Quanto mais as regiões celestiais, que é exata, pontual, clara. O que eu quero simplificar, querido, é que essa realidade precisa nos abraçar com tanta força, que nós precisamos sair daqui nessa conferência, ela encerra amanhã, mas nós temos que sair daqui dessa conferência com tanta convicção, entendendo que esses dias não foram dias de ensino e aprendizagem apenas, foram dias de espada, foram dias de divisão. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Vocês acham que eu vim trazer a paz ao mundo? Eu vim trazer a espada, diz o Senhor. Eu vim trazer a divisão entre pais e filhos, noras e sogras. E ele começa a construir isso, e a gente olha para isso e fala, mas o que Jesus está falando? Quando a espada entra, a clareza da nova natureza brota. E a nova natureza sempre andará em inimizade com a anterior. Rafael, por que a espada sobre a minha casa? Porque as naturezas são incompatíveis depois que a espada transpassa. Mas e agora? O que eu faço? A partir das realidades que o Espírito for gerando em você, edifique os que estão fora dessa realidade. Porque nós não podemos sair daqui nessa noite com um ar de soberba. Nós não podemos sair daqui com uma ideia de novas descobertas, e isso nos torna melhores. Quanto mais parecido com o filho eu me torno, mais manso e humilde eu preciso ser. Quanto mais parecido com o pai eu me torno, mais próximo do teu coração o meu coração precisa revelar. Quando nós olhamos para essa realidade do que o Pai está construindo, nós precisamos entender que a construção do Pai, ela não começou agora. Desde a eternidade, o que nós poderíamos chamar aqui de Gênesis 0, antes do Pai estabelecer todas as coisas, inclusive os céus, o Pai havia estabelecido, a partir do seu próprio caráter e natureza, que ele seria um Deus de alianças. Amém? Deus, seu Pai, é um Pai de alianças. E é por isso que ele começa a história fazendo aliança com Adão. Mas a aliança que ele tinha com Adão era uma espécie de contrato, que ninguém poderia quebrar. Quantos aqui já fizeram um contrato na sua vida? Quantos aqui são casados? Tá. Então você fez um contrato com o seu marido, amém? Você assinou essa certidão lá diante do juiz. Você tem um contrato. E todo contrato, ele tem cláusulas que estabelecem práticas legais das duas partes.
E então, na antiga aliança, Deus começou a estabelecer contratos, alianças, pactos com os homens. Quantos aqui já viram um arco-íris na Bahia? Tem arco-íris na Bahia? Por que os arco-íris aparecem? Porque o arco-íris é a imagem de uma aliança que Deus fez com Noé. Então toda vez que um arco-íris aparece, é como se Deus estivesse lembrando o homem. Eu disse a vocês que eu nunca mais destruiria a terra com água. Deus é um Deus de aliança. E Ele foi fazendo alianças ao longo das gerações. Ele fez aliança com Moisés, Ele fez aliança com Israel, Ele fez aliança com Davi, Ele fez aliança com Josué, Ele fez aliança com reis, com sacerdotes, Ele fez inúmeras alianças. Ele fez alianças com profetas. E entenda que todas estas alianças, de Gênesis a Malaquias, configura a velha aliança, ou o Velho Testamento. Amém? E todas estas realidades, elas apontavam para algo maior. Todas estas realidades apontavam para aquilo que estava por vir. Rafael, como assim? Eu vou lhe dar um exemplo. Dentro de uma das alianças que o Senhor fez com Noé, Ele determinou que Noé construísse uma arca. E essa arca deveria ter exatamente as medidas que ele tinha solicitado. E ele deixou uma observação dizendo: quem abrirá essa porta sou eu. E todos que passarem por essa porta serão salvos. E talvez você olhe para essa arca e fale: nossa, que historinha bonita, né? Não. Ela é uma sombra de um Cristo que viria. E que seria a porta para que passássemos por Ele e fôssemos salvos. Depois Deus estabelece isso de forma profética sobre o tabernáculo, dizendo: enquanto a minha nuvem se move e a coluna de fogo se move, vocês se movem. Quando a nuvem para e a coluna para, vocês param. E quando a nuvem se move de novo, vocês se movam de novo. E talvez você está olhando para isso e falando: nossa, mas Deus era meio bipolar, né? E na verdade tinha um pai profeticamente sinalizando: a minha igreja e o meu povo se move a partir da minha voz. Ah, pastor, eu quero ficar aqui, ponto. Se a nuvem se mover, corra atrás da nuvem. Se a coluna se mover, corra atrás da coluna de fogo. E obviamente que isso eu estou falando de uma forma simbólica. Porque tanto a nuvem quanto a coluna de fogo aponta para a realidade profética do corpo de Cristo, que se move a partir da voz do Pai. E talvez você está olhando aqui para essa noite dizendo: mas que negócio é esse que o Júnior está inventando aqui para a gente? Eu nunca vi um negócio desse. À tarde estava tendo perguntas e respostas. Daqui a pouco está tendo um monte de culto um atrás do outro. O pastor está achando que não tem casa não. E aí de repente você começa a se perturbar porque alguma movimentação se tornou diferente. Mas eu quero que você respeite a movimentação do Pai. Porque nessa casa existem pais que estão seguindo essa movimentação. Rafael, o que eu faço como filho? Eu descanso. Eu confio. Eu me entrego. Eu me submeto. Eu recebo o poder e o direito de ser chamado filho de Deus. Nós não precisamos temer as movimentações. Porque junto com as movimentações sempre vem novidade de vida. E talvez o que você estava precisando, meu irmão, não era parar, não era sumir, não era desistir. Era só de um frescor novo. E o Senhor tem vinho novo para odres novos aqui.
Pastor, mas eu quero tanto receber o vinho novo de Deus. E o teu pai quer tanto te posicionar como um odre novo. Porque o problema nunca esteve no vinho. O problema nunca esteve na aliança de Deus com seus filhos. O problema é que nós nos endurecemos para a movimentação apostólica do corpo de Cristo. O Senhor está fazendo isso. Deus estabelece inúmeras alianças que formam a velha aliança. Então preste atenção. Quando você olha para o Velho Testamento, nada mais é do que a história dos pactos que Deus fez com o seu povo ao longo das gerações. Até chegar no Filho. E quando chega no Filho, Ele faz algo gigante, que nós prestamos pouquíssima atenção. Um dia Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva ao monte. Aquilo que popularmente chamamos de Monte da Transfiguração. E ali o Cristo que estava encapsulado dentro de Jesus, ele resplandece como uma forte luz. Os céus se abrem e o Senhor traz à existência as realidades de Elias e de Moisés. Moisés representava a lei e todas as alianças feitas a partir da lei. E Elias representava os profetas e toda a aliança estabelecida a partir dos profetas. E então os discípulos ficam maravilhados com isso, dizendo: vamos construir aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés, e vamos ficar aqui contemplando isso, porque é muito lindo. E de repente a voz do Pai brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que o Pai estava apontando ali? O Pai estava dizendo: as realidades que eu tenho convocado vocês como igreja para viver não é uma colcha de retalhos, não é um conjunto de mesclas, não é um tiquinho de cada coisa. E essa é uma noite perfeita para darmos tchau para Moisés, um abraço do nosso irmão Elias, inclinar o nosso coração e dizer: somente ao Filho ouvirei. Somente ao Filho ouvirei. Porque quando nós enxergamos a realidade da revelação do Cristo, nós não precisamos de outras coisas. Ele é suficiente, amém? Olhe para quem está do seu lado, diga bem baixinho para você não perder esse ambiente: Ele é suficiente. Eu preciso entrar nessa mensagem, vamos lá. Gálatas 4 anuncia uma realidade dizendo: e cumprindo então a plenitude dos tempos. Cumprindo o quê? Sabe o que é a plenitude dos tempos? É um tempo que o Pai havia estabelecido na eternidade como o tempo mais importante que a história humana viveria. Sabe qual é o nosso maior problema como igreja? É que nós achamos que o dia mais importante da história é o dia que Jesus voltar. Mas para o seu Pai, que te gerou, para Ele a plenitude dos tempos foi quando Ele enviou o Filho. Eu sei que talvez isso desconstrói um monte de coisa na nossa visão escapista, dizendo: não, mas Jesus tem que voltar semana que vem. Querido, eu quero rapidamente passar por isso, mas eu quero que você entenda. Eu não sei se Jesus volta semana que vem. Eu não sei se Jesus volta daqui 1 ano. Eu não sei se Jesus volta daqui 30 anos, ou se Ele volta nas próximas gerações. Eu sei de uma coisa: que quando Jesus voltar, Ele precisa encontrar uma família em Itabuna trabalhando e edificando o reino de Deus como filhos amados. Nós não temos que ficar paralisados esperando que Ele volte, porque até que Ele volte, nós somos os teus filhos, a expressão do próprio Cristo sobre Itabuna.
E Deus está nos levantando com mãos fortes para que sejamos a esperança dos dias que estão por vir. Eu quero declarar que o estado da Bahia viverá um tempo glorioso da revelação do Filho de Deus. Então Deus estabelece uma aliança a partir do Filho. E essa aliança ela não começa no dia em que Jesus nasce. E nem na medida em que ele vai se desenvolvendo. Quando Jesus está pregado na cruz, e ele percebe que todas as coisas estavam cumpridas. Ele olha ao Pai e diz: está consumado. O que estava consumado? Toda palavra que havia sido liberada para que ele cumprisse. E é por isso que Jesus viveu o tempo todo, como Gálatas 4 diz, debaixo da lei, cumprindo toda a lei. Quando ele olha para os homens fariseus e diz assim: vocês acham que eu vim abolir a lei? Eu abolir a lei? Eu vim cumpri-la. Você precisa olhar para isso e entender que o cumprimento de Jesus não te põe também num lugar de necessidade de cumprimento. Então para que Jesus cumpriu a lei? Não foi para ser um modelo para nós? Não. Ele cumpriu toda a lei para ser um libertador da lei nas nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: se vocês querem viver pela lei, então que vivam na sua totalidade e cumpra elas. Os 10 mandamentos? Não, as 613 leis. Você aguenta o negócio, irmão? Eu não consigo não, Emerson. Mas o que Jesus fez? Ele cumpriu todas estas realidades. Para que ele então estivesse apto a ocupar o lugar de Cordeiro perfeito. Sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem desobediência. Cumprindo, pois, então sobre si mesmo todos os seus dias de sofrimento. E a palavra diz que por tudo aquilo que ele sofreu, ele se tornou perfeito. Preste atenção nisso aqui. Jesus não era perfeito porque ele nasceu da Virgem Maria. Jesus não era perfeito porque ele não tinha semente humana. A palavra diz que Jesus se tornou perfeito por tudo aquilo que ele sofreu. Porque o sofrimento, quando você está diante da cruz de Cristo, ele nunca é para a morte literal. Ele é para aperfeiçoamento dos santos. E talvez o que nós precisamos aqui nessa noite é sair daqui crucificado. Porque onde começa o novo pacto? Onde começa a nova aliança no seu sangue? No derramar do sangue. Na cruz. Você nasceu como igreja na cruz. E é para lá que o Senhor precisa nos levar nessa noite. Pastor, mas isso aqui não é uma conferência de paternidade? É. De um pai que crucifica o seu filho. Para que a expressão do Filho eterno seja vista em você. A palavra novo pacto, diferente da antiga aliança, que trazia uma ideia de contrato. Quando o Senhor está dizendo aos seus discípulos: eis que eu estabeleço com vocês a nova e eterna aliança, ou um novo pacto no meu sangue. Essa palavra novo pacto, ela é uma palavra diferente da velha aliança que aponta para subteque, uma palavra original que diz sobre contrato. Mas a palavra que Jesus libera dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue, é diateque. E qual que é a diferença de uma para outra? É que sumteque, a antiga aliança, é contrato.
E você tem que cumprir algo em obediência para fazer parte desse contrato. Agora, a palavra diateque é testamento de um pai para um filho. E quando que esse testamento ganha validade? Quando o testador morre. E aí sabe o que acontece quando você crê na vida, morte e ressurreição do testador? Sabe o que acontece? Deus pega todo o saldo de obediência do seu filho e deposita na tua conta. Pastor, então quer dizer que eu não preciso mais obedecer para ser filho? Eu vou te falar uma coisa que parece heresia, mas não é não. Você não precisa obedecer para se tornar filho. Você se torna filho não é pela tua obra de justiça. Você não se torna filho porque é um baita homem de Deus que ora nos montes todas as madrugadas, que gasta vida lendo as escrituras de joelho. Não, você não se torna filho pela tua justiça própria. Você se torna filho pela obediência que Cristo depositou na tua conta. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós que não tínhamos justiça, fôssemos feitos justiça nele. Então eu não obedeço para me tornar filho. Só que tem uma coisa. O fato de eu ser filho, eu vou ver o Espírito Santo me empurrando todos os dias a uma vida preciosa de obediência e rendição ao meu Pai. Eu não obedeço para me tornar, eu obedeço porque Ele me tornou em Cristo Jesus o seu Filho amado. Amém? Esse novo pacto faz com que o primogênito, ou melhor dizendo, o unigênito de Deus, o único filho que Deus tinha, se tornasse agora a primícia daqueles que viriam. E então o unigênito se entrega e se torna o primogênito. Preste atenção. Jesus o Cristo é o teu irmão mais velho. Amém? E um dia ele orando em João 17, ele disse assim: Pai, eu te dou graças, porque você me amaste. Ou melhor dizendo, porque você os amou da mesma forma com que eu os amei. Sabe o que Jesus estava fazendo naquela oração? Ele estava te inserindo no amor do Pai, incondicional. Ele estava te inserindo numa realidade onde você pudesse compreender. Quem aqui tem mais de um filho? Vocês têm que fazer mais filho aqui na Bahia, gente. O que está acontecendo com os baianos? Os homens estão trabalhando aqui não, pastor? Brincadeira, irmãos. Quem aqui tem mais de um filho vai entender isso que eu vou dizer. Qual você prefere? O primogênito ou o caçula? Qual você ama mais? Ele não está aí, pode falar. Você pode até ter mais afinidade com um dos seus filhos. Mas se você é um pai e uma mãe saudável, a medida de amor precisa ser exatamente a mesma. Amém? De repente um dos seus filhos gosta do mesmo time de futebol que você. E talvez isso te traz um pouco mais de afinidade natural. Mas se você é um pai saudável, a medida de amor é exatamente a mesma. Então, assim como o pai amou o primogênito, ele também amou o caçulinha, que talvez vai entrar hoje nessa família. Porque eu creio que essa é uma noite de filhos sendo reposicionados. Ele ama tanto o primogênito quanto os caçulinhas. E talvez isso te tira já de um lugar. Porque às vezes você olha para o bonitinho que está do seu lado e parece que ele é mais amado do que você. Deixa eu te dizer algo, querido. A medida do amor do teu pai é uma medida saudável. E assim como ele amou Cristo, ele te amou. E ele te ama. É por isso que não foi você que o amou primeiro, ele te amou. Não foi você que o escolheu, ele te escolheu. Esse é o teu pai.
Então, onde eu me torno filho? Em Cristo. Pastor, tem jeito de ser filho de Deus fora de Cristo? Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E absolutamente ninguém vai ao Pai, ou melhor dizendo, vem ao Pai, porque o Pai estava nele. Ele não fala vai, ele fala vem. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim e eu e ele somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele torna bem claro que só existe um único caminho. Pastor, mas e as outras religiões? Vamos desconsiderar todo mundo, pastor? A Bahia é tão eclética de tanta coisa. Posso te contar um segredo nosso? Muitas religiões podem revelar um monte de Deus, mas só Cristo pode te revelar um Pai. Só Cristo. Pastor, mas Deus está em todo lugar. Eu sei que o teu Pai é um com Cristo, e quando você se torna um com Cristo, Ele se torna um com você. E é por isso que quando eu entro em Cristo, eu acesso algo novo. Quando eu vou para a cruz, o velho homem é assassinado. Assassinado é uma palavra equivocada, me desculpe. O velho homem é entregue. E a gente fica numa discussão boba, né? Quem matou Jesus? Os fariseus? Quem matou Jesus? Os romanos? Ele disse assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego. Porque a cruz é um lugar que ninguém pode te levar. Você precisa ir. Você precisa se entregar. Você precisa se submeter. Você precisa se render. Você precisa se quebrantar. Você precisa rasgar o teu coração e dizer: tudo que era parecido com Cristo eu abro mão. Tudo que parecia com a obra do Pai eu abro mão. Porque eu quero me crucificar com Ele. Eu quero ser participante da tua morte. Porque depois da morte tem a ressurreição. Repita comigo: a morte não é o fim. Porque assim como Jesus ao terceiro dia experimentou o poder da ressurreição, eu quero declarar sobre essa família, sobre essa casa, um tempo genuíno de olhos abertos para perceber essa realidade. Deus está os envolvendo a um lugar de morte e renúncia, para te fazer experimentar um lugar poderoso de ressurreição nele. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao teu coração. Pastor Júnior, mas estas são as medidas exatas que Deus tem preparado sobre vocês. Um dia Isaías profetizou dizendo: um menino nasceu, um filho se nos deu. Preste atenção. Jesus, o menino, ele nasce. O Filho eterno de Deus, que estava sentado à direita do Pai desde a eternidade, ele é dado. O menino nasceu. O Filho nos foi dado. Pastor, você está dizendo que Cristo nunca nasceu de ninguém? Nunca. Cristo sempre foi a expressão da imagem do Pai sobre a terra. E qual é o alvo do Pai? Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas. Naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a tua função. E eu estou pertinho de encerrar. Você me dá 2 minutos? 2, 4, 6. Vai dar certo. A palavra tem 3 revelações claras da esfera do Filho. Existem textos diferentes que falam sobre filhos, mas que trazem uma conotação e um significado diferente. A primeira expressão de filho na Bíblia, no original grego, se chama népios. E o que é um népio? O népio é um bebê recém-nascido. Quem aqui concorda que um bebê recém-nascido é filho? Amém? Claramente, né? Um bebê recém-nascido é filho. E é uma delícia, não é, irmão? Umas madrugadas sem dormir. Olha para a cara do pai, está quase igual a minha hoje aqui. Estrupiado. Um bebezinho acordando de madrugada. Mas que coisa gostosa ter um bebê no colo. Você tem ideia do tamanho do prazer do pai? De olhar para essa noite e enxergar que essa é uma noite de parto normal. Essa é uma noite de nascer filhos. Essa é uma noite onde ele está gerando algo de dentro para fora. Que glorioso. Népio. E qual é o alimento de um népio? Leite materno. Rafael, e por quanto tempo um népio precisa se alimentar de leite materno? A Pediatria Nacional, normalmente ela estabelece um prazo de 2 anos, como um prazo bacana. Alguns amamentam um pouco menos, outros amamentam um pouco mais. Mas a verdade é que um bebê espiritual, ele precisa de um alimento bem levinho, bem tranquilo. Ele é filho, mas ele ainda não pode trabalhar com o pai. Ele precisa de uma família para trocar a sua fraldinha e limpar as suas sujeiras, para pegar no colo e ninar ele quando ele precisar de socorro. Preste atenção, família. Deus trará népios a essa casa de uma forma sobrenatural. E quem ajuda com os népios não é apenas os pais, mas é também os irmãos mais velhos. Então não tenha pressa em tratar os népios. Não tenha pressa em cuidar dos bebês. Amém? Não tenha pressa, não se desespere. Depois o Senhor traz uma outra esfera de filho, que nós chamamos no original grego de teknon. E o que é o teknon? É a criança, adolescente, jovem. Ele já começa a caminhar, ele já começa a se limpar, ele já começa a expressar algumas realidades. Ele já começa a ampliar as convicções sobre a sua identidade. Ele já começa a ver realidades que o népio não podia ver. Mas ainda é importante filtrar o alimento que é dado aos jovens. E é por isso que o apóstolo Paulo faz uma recomendação dizendo que o bispo não seja menino ou novo convertido, para que não aconteça com ele como aconteceu com Satanás, de encher o seu coração e se precipitar em orgulho,
Não se precipite em colocar as mãos sobre os técnicos e lançá-lo ao ministério. Que isso, pastor? Eu estou há tanto tempo aqui. Deixa eu te contar um segredo muito importante. A maturidade do reino de Deus não tem a ver com tempo cronológico. Tem a ver com a sua disponibilidade em se submeter e se render às realidades que são eternas no Espírito. Eu conheço cristãos de 35 anos de conversão que são imaturos. E jovens que faz 3 anos que se converteram e são lindos edificadores do reino do Pai. Mas aos técnicos que estão aqui nessa noite, por favor, não se apressem, não se precipitem, não se irem e não sejam orgulhosos. Porque tem uma plenitude dos tempos reservada para você e para sua casa. E Deus sabe exatamente o timing certo disso. Nós temos um acordo nisso? Pastor, mas eu discordo de um monte de coisa. Deixa eu te dizer, isso aqui é uma família que Deus te inseriu. Você pode até discordar do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos mais velhos, mas você precisa continuar se assentando à mesa, dormindo no teu quarto, tomando teu banho e se comportando como um filho. Porque não concordar não me dá o direito de romper, quando eu não tenho uma palavra clara do Pai Celestial a respeito desse assunto. Talvez eu fale ao coração de algumas pessoas aqui essa palavra. Não se precipitem em tomar decisões nesses aspectos. Porque você pode não estar entendendo agora. Mas o Senhor trará sobre você uma renovação de mentalidade e você verá. Você entenderá, os teus olhos verão. E por último, a palavra fala dos ruios de Deus. Quem são os ruios? A palavra original para isso é ruiotesia, que é exatamente a palavra que lemos aqui em Gálatas, e Romanos também fala disso. Ruiotesia é o processo de adoção do Pai. E o que é esse processo? É quando o Pai olha para você como um filho posicionado e Ele decide investir no teu amadurecimento. Para que Deus quer me ver maduro? Ruios são os filhos maduros do Pai. E qual é o interesse de Deus em me tornar um filho maduro? É porque o reino do seu Pai é um reino de pais e filhos. Você não está como um espectador daquilo que Deus está construindo. Você é parte colaborativa daquilo que o seu Pai está estabelecendo sobre a Bahia. Você tem um chamado para cooperar com aquilo que o seu Pai te chamou e te convidou a viver nele. E é por isso que Gálatas também diz que enquanto somos menino, mesmo sendo dono de tudo, nós somos como um escravo que não tem domínio e governo sobre nada. O processo de amadurecimento é o que te posiciona a desfrutar da herança eterna do teu Pai. Porque filhos imaturos que têm acesso à herança, eles se tornarão filhos pródigos, esbanjadores. E é por isso que nesse tempo o Pai está levantando homens e mulheres maduras, que estão sendo atraídas a Ele, para cuidar dos negócios do seu reino junto com Ele. Conferência paternidade não é só entender que eu sou filho. É entender que eu nasci um bebê, me tornei um jovem. E através da paternidade espiritual, Deus está me tornando um filho maduro. E esse filho maduro são as únicas possibilidades de Deus, o seu Pai, transformar toda a terra. Romanos diz que há uma ardente expectativa da criação. E essa ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos ruios de Deus, dos filhos maduros de Deus. Preste atenção nisso aqui.
Deus não disse que há uma expectativa lá fora para que Cristo volte. A palavra diz que há uma expectativa lá fora para que os filhos maduros de Deus se levantem. Se levantem. Porque antes de anunciarmos que Ele vem, nós precisamos anunciar que Ele veio, que Ele está edificando e que Ele prevalece fundamentando o seu reino sobre toda a terra. Nós precisamos sair daqui com essa santa convicção. E eu encerro aqui para orarmos juntos. Emerson e Jássio, vocês me ajudam a orar para esse povo? O Pai não trabalha para encher uma comunidade local de gente. O Pai nunca trabalhou por isso. Porque nós podemos ter uma igreja com 1.500 pessoas e todos eles ainda serem bebê de colo, de leite, e não pode transformar a sociedade lá fora. Não pode mudar Itabuna, porque a família de Deus não é uma creche espiritual. A família de Deus é um ambiente profético de amadurecimento dos filhos. Então Deus não está trabalhando para encher uma igreja local. Ele está trabalhando para edificar uma família madura, de muitos filhos, semelhantes a Cristo Jesus. Porque você pode até não ser perfeito, mas o perfeito será visto em você como um filho eterno. Você pode se colocar de pé? Se eu fosse você, eu não aceitaria sair daqui hoje sem ter os meus olhos abertos para aquilo que o Pai está construindo. Eu pedi a Emerson e a Jássio que me ajudassem. Eu sei que há um clamor no interior deles. E eu gostaria que houvesse também um clamor no seu interior nessa noite. Diante de tudo que você recebeu aqui. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos.